Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, amados, eu confesso a vocês que eu pensei bastante se deveria ou não gravar esse último vídeo, né, contando como foi a minha alimentação. Não, na verdade, como foi a minha tragédia alimentar no passado. E glória a Deus por isso, por ter sido no passado. E resolvi contar porque eu creio que possa servir de lição para muitas pessoas que estão aí trilhando esse caminho que é duro, né? Fazer reformas não é fácil, mas é preciso. E também como um incentivo, em forma de incentivo, porque é, tem chegado a nós muitas pessoas falando que acha difícil certas coisas e a maior dificuldade que eu tô vendo as pessoas comentando é sobre o açúcar, né? O abandono do açúcar. Então eu deixo aqui essa história para finalizar esses testemunhos. Eu já gravei 2 vídeos anteriores e esse aqui finalizando, né? Vou contar essa história. São 2 situações que aconteceram em retiro de carnaval na nossa igreja adventista. Eu vou contar qual foi a minha atitude, né, o que aconteceu, né, da minha parte em 2 acampamentos diferentes, com igrejas diferentes. A gente gostava muito aqui de sempre estar indo em acampamentos com igrejas diferentes para estar conhecendo e tal. Enfim, isso fazem mais ou menos uns 8 anos atrás. Não é coisa recente, de 8 para 9 anos atrás. Eu fui em um acampamento de carnaval, né? É um retiro espiritual, né? Que eu deveria estar com a mente bem mais clara, né? Porque é um retiro espiritual, né? Essa é a ideia, né? A gente sair da cidade, da bagunça, né? do carnaval e ir para um retiro espiritual, se alimentar espiritualmente. Essa é a ideia do retiro espiritual de carnaval. Mas enfim, fui com meu filho, né? Fui com alguns familiares e nesse acampamento eu encontrei com amigos, né? Que eram da época de desbravador e tudo mais e foi um acampamento maravilhoso, gente, maravilhoso. Isso na minha cabeça, com a cabeça que eu tinha naquela época. Eu gostei muito desse acampamento, né? Principalmente porque, gente, pensa num acampamento que tinha fartura de comida. Pensa num acampamento com fartura de comida, gente. Tinha muita comida, tinha muita variedade. E assim, nada saudável, né? Mas eu amei aquilo tudo. Gente, quando é, começaram a servir ali. Gente, o primeiro almoço era tanta comida, era tanta coisa gostosa e as sobremesas, gente, as sobremesas eram coisa de outro mundo, porque assim, eu digo isso pela quantidade, não que era uma coisa tão incrementada, não, mas era a quantidade, era para comer à vontade. Aí aqui, Mairinha, que gostava de doce, né? Quem assistiu os meus vídeos anteriores sabe que eu disse que a minha paixão era doce de leite, né? Pense, cheguei lá nesse acampamento, sobremesa era doce de leite. Rapaz, o meu filho já sabia, né, que eu gostava muito de doce de leite. E aí foi um acampamento assim que realmente assim, da minha parte, eu não tive produtividade nenhuma espiritual, porque eu realmente só pensava na hora de comer, que tinha muita coisa gostosa, tinha variedade, tinha doce e tal. Enfim, eu vou contar uma situação que aconteceu ali, gente, que pra mim, assim, eu hoje eu falo assim, é vergonhoso para um cristão, né, um professo cristão, né, contar. Na época, eu posso dizer que eu professava ser cristã, gente, porque cristão é quem segue a Cristo. É quem segue a Cristo. Seguindo os passos de Cristo, ninguém nunca vai chegar à glutonaria. Mas enfim, nesse acampamento, gente, teve lá um belo dia, né?
que começaram a servir o almoço com aquela fartura toda, e eu repetia. Quem assistiu também, contei aí no primeiro vídeo, que eu nasci com um probleminha no estômago, um estreitamento, né, na boca do estômago, então não conseguia receber bem o alimento, voltava, e só que com o tempo ele foi enlarguecendo, não precisei fazer cirurgia, né, mas eu creio que enlargueceu demais, gente, porque eu não sei onde que cabia tanta comida, sabe? Uma outra coisa também que eu queria comentar aqui. Quando eu era criança, eu era magrinha, ruim para comer e tudo mais. E assim, os meus pais me deram muito aquele, acho que muita gente vai conhecer aí aquele emulsão de Scott com biotônico Fontoura. Gente, aquilo ali era um alimento para mim assim diariamente. Eu não gostava, não que eu gostasse, né? Mas minha mãe me dava, não, tem que tomar isso aqui para abrir o apetite, isso aqui é forte, não sei o quê. Acho que abriu o apetite demais. Então, hoje eu falo que assim, não, não é isso, para de dar esse monte de remédio para abrir o apetite, tanto remédio para abrir o apetite da criança e crescer com o apetite assim, abertíssimo, né? Enfim, nesse acampamento, então, foram servir as sobremesas. Aí tinha uma mesa cheia de copinhos, pequenininhos assim, né? Aqueles copinhos, uma dosezinha assim, copinho de café, cheio de copinhos de doce de leite. Mas era muito, tinha muito. Aí eu, né, querendo ser educadinha, né? Aí fui lá, peguei um copinho, sentei, aí comi aquele copinho, aí levantei, sentei, peguei outro copinho. E nessa de levantar e sentar pra pegar copinho, eu tava com vergonha de chegar e pegar um monte de copinho e levar pra minha mesa, né? Mas é claro que alguém, um organizador lá do acampamento viu aquilo, aí ele foi lá dentro, ele pegou uma lata de 1 quilo, e veio e colocou na nossa mesa, onde eu estava com meu filho, né, alguns familiares e amigos. Eles colocaram assim na nossa mesa uma lata de 1 quilo. Eu já tinha comido bastante copinhos, né? Mas quando eu vi a lata, aí, gente, aquilo me deu uma felicidade. Não é à toa que o açúcar, ele libera, acontece a liberação da dopamina, né? Da felicidade, né? É um neurotransmissor que traz felicidade e tudo mais. E aí pronto, eu sentia muito felicidade, assim, sabe? Uma satisfação por comer doce, saborear, né, o doce. E aí quando eu vi aquela lata de 1 quilo na minha mesa, eu falei, é hoje, essa aqui é assim. Aí eu, né, eu dentro de mim, isso aqui é acampamento, tem comida de sobra, que ninguém passa fome. Gente, comecei a comer aquele doce, como se não houvesse amanhã. Comendo e conversando, e o povo rindo e brincando e conversando, e eu comendo aquele doce. E assim, eu tinha almoçado bem, bastante, até além da conta, pode-se dizer assim. Eu comia além da conta, sabe? Se estava gostoso, eu comia muito. E aí, naquele momento, ali comendo doce, conversando com todo mundo e tal, eu acho que eu nem me percebi o tanto que eu já tinha comido. Eu sei que chegou um ponto, assim, que eu senti uma coisa estranha. Alguma coisa não estava legal, sabe? Mas foi um mal-estar súbito, tão grande, que eu achei que eu ia morrer. E a minha vergonha é essa, de contar a vocês que adventista do sétimo dia, em um acampamento da igreja, quase morri de comer. Eu passei muito mal. E eu tava com vergonha de falar para as pessoas que eu tava passando mal de tanto comer. E eu fiquei de repente parada assim na mesa, mas eu tive uma sensação de que ia desmaiar, né? E de que a comida tinha travado aqui, sabe, no estômago, e que não nem descia, nem voltava, e ficou um negócio esquisito. Eu nunca senti um mal-estar tão grande na minha vida. E eu não queria falar para as pessoas que eu estava passando mal de comer. O meu filho, né, assim, ao meu lado, percebendo, né, assim, adolescente, ele era adolescentezinho, né, mas percebendo que eu não estava legal, eu comecei, assim, sabe, a mudar de cor e querendo desmaiar, e eu, não, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Aí eu me levantei naquele momento, mas era um mal-estar muito grande. Vocês não têm noção do que eu estava sentindo. Eu me levantei, eu lembro que as minhas vistas começaram assim a escurecer, e eu fui para uma pilastra, deixei o pessoal assim, levantei de uma vez, fui para uma pilastra que tinha ao lado do refeitório. Eu fiquei em pé naquela pilastra, encostei nela assim e falei, eu vou morrer aqui. Eu senti que eu ia morrer. E o meu filho levantou, veio atrás de mim, e ele ficava aqui ao meu lado perguntando, mãe,
fala comigo, o que está acontecendo? Mãe, fala comigo. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Eu não sei. Eu acho que eu estava tendo uma congestão. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sou médica, eu não entendo. Não sei. Eu só entendo que eu fiz um exagero tão grande de comida e doce por cima da comida. Eu comi tanto doce de leite, que eu comecei a passar mal. Ah, se fosse sabe, se vomitasse, ou fosse uma dor de barriga, pelo menos aquilo liberava. Mas não. Sabe, eu queria pôr pra fora e não vinha, não conseguia. E eu fiquei assim, imóvel, sabe? Eu tava imóvel assim, perto daquela pilastra e senti uma coisa horrível. Aí quando eu senti que eu ia desmaiar, eu encostei na pilastra. Gente, sem brincadeira. Meu filho chegou perto de mim e falou assim: mãe, o que tá acontecendo? Aí eu não conseguia falar. Aí ele perguntou umas 3 vezes. Aí me deixa só. Eu falei assim, sussurrando, me deixa só, por favor. E ali, meu filho continuou ali, perto, e eu não conseguia falar, eu encostei na pilastra e percebi que eu ia desmaiar. Né? Quando minhas vistas escureceram e aqui eu não senti, eu não estava sentindo mais o meu corpo, eu não sei o que era aquilo. A minha mente, sabe, eu estava, a sensação que eu tive naquele momento, eu não sei, né, se algum de vocês já esteve anestesiado. Quando a gente está anestesiado, vai fazer uma cirurgia, está anestesiado, quando você está voltando da anestesia, você abre o olho assim, você vê as imagens assim meia embaçadas, as pessoas por perto, e o som das pessoas conversando parece que está tão longe. Foi dessa forma que eu me senti, sabe? Eu escutava as pessoas falando assim, muito distante. Aí eu falei, tô morrendo, eu tô morrendo. E a vergonha, morrer de comer, gente, isso é uma vergonha, é uma vergonha. E aí naquele momento eu encostei na pilastra e eu realmente pensei, vou morrer, vou morrer. E quando eu vi as coisas apagando assim da minha mente, aí eu fechei o olho e eu conversei com Deus. Eu falei, oh meu Deus, não me deixa morrer de comer aqui nesse acampamento não. Eu tô num retiro espiritual, por favor, me perdoe por tudo isso que eu fiz, pelo tanto que eu comi. Eu não quero ser mais assim. E continuei ali, encostada na pilastra. E só o meu pensamento, falando ali com Deus, só em pensamento, sabe? Eu levei o pensamento a Deus. Eu pedi perdão por aquilo, por aquele estrago que eu estava fazendo na minha vida, né, com o meu organismo. E falei com Deus, né? Me perdoe por isso, mas não me deixa morrer aqui nesse acampamento de tanto comer, não. Continuei com o olho fechado, só que não progrediu. Eu continuei naquele mal-estar, mas não progrediu como eu estava sentindo, né? Que primeiro foi o mal-estar e depois, né, eu comecei a ver as coisas meio embaçadas, as vozes das pessoas ficando mais longe, me deu uma tontura, eu achei que ia desmaiar, então não progrediu. Mas eu continuei passando mal um bom tempo ali. Eu fiquei paralisada na pilastra ali bastante tempo. E aí eu percebi que não progrediu. Quando eu percebi que não progrediu, que ficou ali naquele mal-estar mais estacionado, eu já dei graças a Deus. Falei, meu pai, por favor, meu Deus, eu não quero mais fazer isso com a minha vida. E aí eu comecei a sentir, depois de um bom tempo, que eu fui melhorando, sabe? Isso já era já estava ali no último dia do acampamento, sabe? Eu fiz esse estrago, sabe, com o meu corpo, ingerindo em grande quantidade, coisas não saudáveis o acampamento inteiro. E ali no último dia, quase que eu pensei que quase que eu morro de tanto comer. E ali naquele momento eu conversei com o Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, não me deixe morrer de comer em um retiro espiritual. E aí eu comecei a sentir, depois de um bom tempo, que foi regredindo aquele mal-estar, né? De repente eu já ouvia bem as pessoas ao redor e os meus olhos assim já estavam enxergando bem, não eram mais as coisas anuviadas, mas o mal-estar aqui, assim, né, no estômago, por dentro, ainda estava forte. E aí eu me sentei e ali eu fiquei, pensando na vida. Gente, que momento triste da minha vida. Que momento triste. Gente, o acampamento acabou e eu fiquei pensativa com aquilo. Eu cheguei em casa, assim, eu
contei isso que aconteceu para minha mãe. Minha mãe falou que aquilo era uma vergonha, né? Hoje eu acho também, eu acho. Lá na hora mesmo, lá no dia, depois de ter passado mal, depois de ter levado meu pensamento ao Senhor, eu vi que aquilo era uma vergonha. Eu muitas vezes até contava uma parte assim desse testemunho na igreja, na hora da lição, debatendo algum assunto lá sobre reavivamento e reforma. Geralmente é sobre reavivamento, né? A gente fala muito, a gente se ouve falar muito em reavivamento, mas reforma não. E uma tá ligada à outra, gente. Não tem reavivamento sem reforma. A gente precisa reformar a nossa vida para ser reavivados. E assim, eu comentando isso na lição e tudo, aí eu lembro que minha mãe até falava assim, gente, eu não acho certo ficar contando isso, dar mau testemunho. Mas assim, hoje eu vejo assim, mau testemunho eu dava quando eu fazia isso, sabe? Contar o que aconteceu, eu acho que serve até assim de um certo incentivo para a pessoa ver que assim, você pode estar no fundo do poço, no buraco que o Senhor te tira. Ele te tira, ele te regenera, se você assim permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E foi isso que aconteceu. Meus queridos, em uma outra situação, nessa mesma época, né, nessa mesma época aí, desse acampamento, eu tinha ido também em outro acampamento que eu me lembro assim que eu falei muito mal desse acampamento porque faltava comida. Realmente, ninguém morreu de fome, mas parece que a gente já vai pensando na comida, sabe? É uma ânsia por comida, que a gente não tá nem pensando no pão espiritual. Naquela época, realmente, comida era mais importante. Então, se o acampamento tinha pouca comida, se não tinha comida gostosa, já saía falando mal do acampamento. E aí, nesse outro acampamento, com uma outra igreja, a comida foi bem simples. Realmente faltou, assim, a comida, né? Acho que não calcularam muito bem o número das pessoas, mas isso, gente, não é o mais importante, sabe? De um retiro, mas naquela época para mim era, sabe? E eu lembro que foram servir uma sobremesazinha lá, era um suco de uva com sagu, que negócio horrível, gente. E eu ficava falando mal daquilo, gente, como que pode servir um negócio ruim desse? Tem gosto de nada, sabe? Hoje eu não vejo assim, gente, porque graças a Deus o Senhor mudou o meu paladar. Eu não tenho vontade de comer coisas para aguçar o meu apetite, sabe? A gente tem que comer coisas que façam bem à nossa saúde. Então, hoje eu falo a vocês assim, que eu dou graças a Deus pela atuação do Espírito Santo na minha vida. Eu sei que ele teve muito trabalho comigo, porque enquanto a gente não recebe um baque assim na vida, uma coisa mais pesada, e a partir desse momento eu comecei a pensar mais na vida, sabe? A diminuir os exageros, e foi um trabalho forte, assim, não foi de uma hora para outra, a mudança não é de uma hora para outra, gente, é difícil, mas quando a gente alcança um certo patamar, ô glória, gente, é bênção demais, gente, é bênção demais. Então, hoje eu deixo a vocês essa mensagem. O meu passado de crente, eu fui um opróbrio à causa do Senhor. E hoje, graças a Deus, eu posso assim utilizar, né, a frase do apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a frase do cristão. Olha, pode imitar o que eu como, pode imitar a minha vida, porque eu sou imitador de Cristo. E todos nós devemos chegar a esse patamar de sermos imitadores de Cristo, de estarmos tão ligados a Ele que as pessoas possam ver na nossa vida uma diferença na nossa saúde. Poxa, essa pessoa é tão saudável, eu quero ser igual a ela. Sabe, que as pessoas possam ver isso na nossa vida, que a gente possa testificar de Jesus Cristo. É essa mensagem que eu deixo a vocês hoje aqui finalizando. Meus queridos, vamos trilhar com fé e com coragem, porque para mudar tem que ter coragem. Não é todo mundo que tem coragem para efetuar uma mudança tão drástica na vida, porque a reforma alimentar traz mudanças drásticas, porque a gente leva uma vida inteira de alimentação errada para voltar lá para o início não é fácil não. É um longo percurso. E olha, é um longo percurso, mas eu digo a vocês uma coisa: a gente não tem mais tempo de
tirar uma coisinha ou outra não, de cada vez não. A gente está precisando de reformas grandes, porque o nosso tempo agora é pouco. Nós deixamos para reformar a nossa vida muito tarde, infelizmente. Então agora as reformas têm que ser urgentes, rápidas, mais precisas, mais acentuadas, mais firmes. Então, meus queridos, firme, vamos firme nessa jornada. Eu tô com cada um de vocês, né? Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas no privado. Nós temos eu tenho um canal no Telegram e é de lá do Telegram que eu tive essa ideia de postar alguns vídeos aqui, né? Pra estar comunicando com as pessoas, contando um pouco da minha experiência nessa jornada da mudança alimentar. Não é fácil, mas é possível, com a graça de Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo a vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.